Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, nesse domingo de Carnaval, algumas pessoas assim o chamam, eu estou em retiro com a minha comunidade. Então, a reflexão será daqui, desse ambiente maravilhoso onde nós estamos, né? E a liturgia da palavra de hoje nos convida a meditarmos a respeito da santidade. A primeira leitura de hoje é extraída do livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1 e 2, e depois versículo 17 e versículo 18. A segunda leitura é extraída da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e seguintes. E o evangelho de hoje é extraído de São Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 48. Ou seja, o finalzinho do Sermão da Montanha, o finalzinho do Sermão da Felicidade, o final do Sermão da Santidade. Então, meus amados irmãos, falando um pouco da primeira leitura, o Senhor disse a Moisés: Moisés, levanta-te, vai ao povo e diz ao povo que seja santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E dizendo isso ao povo, para que o povo buscasse a santidade, o Senhor buscou uma intimidade com o povo, porque queria que o povo desfrutasse daquilo que Deus é. Deus é uma comunidade santa e de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje é esse convite à santidade para o povo de Israel, ou seja, para o povo eleito. E hoje, quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós logo direcionamos, nós pensamos em Israel como a igreja do Senhor. Então, neste domingo, neste 7º domingo do tempo comum no ano A, o Senhor nos convida, a igreja, a nova Israel, a ser santa como Ele é santo. E talvez você possa me perguntar, Denis, como nós conseguiremos ser santo como o Senhor é santo? Meus amados irmãos, a busca pela santidade é algo que percorre todo o percurso da história da igreja. Nós podemos olhar e contemplarmos uma lista imensa de santos que o próprio autor sagrado da carta aos Hebreus, no capítulo 11, coloca para nós, falando a respeito da fé. Os chamados heróis da fé, ou seja, podemos dizer a galeria dos santos que está ali em Hebreus capítulo 11. Só, meus amados irmãos, que o convite é para nós, é hoje, é agora. E por isso, na segunda leitura de hoje, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois templos de Deus. E ele diz: por isso, não destruais o templo de Deus, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Se vós o destruirdes, também Deus o destruirá. Então, meus amados irmãos, o convite à santidade hoje é gritante aos nossos olhos, é gritante aos nossos ouvidos, é gritante diante de nossa vida. Por quê? Porque esse mundo necessita ver a glória de Deus. Esse mundo precisa ver a glória de Deus. Esse mundo necessita contemplar a glória de Deus. E a glória de Deus tem que ser refletida em nós, porque o próprio Deus disse: vós sois imagem e semelhança do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, no evangelho de hoje, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 38 em diante, o autor sagrado vai dizendo para nós: assim foi feito o discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere a face direita, oferece-lhes também a esquerda.
E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dar ao que te pede e não voltes atrás ao que te pede emprestado. Então, nós podemos contemplar aqui um ensinamento de Jesus que é além do nosso tempo, que é extraordinário, que é algo que nos impulsiona a ser realmente santos. Ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, era dito aos antigos para pagar na mesma moeda. Era dito aos antigos para pagar com justa pena aqueles que nos ofendessem. Então, se alguém fizesse algo para nós, nós iríamos repetir com ele e para com ele aquilo que ele havia feito conosco. Então, meus amados irmãos, Jesus vai além, Jesus nos convida a irmos além. Jesus diz assim, eu, porém, vos digo. Não é mais Moisés que vai dizer, não é mais a lei antiga que vai dizer, mas é eu mesmo que digo a vocês. Eu mesmo que coloco diante de vocês um novo mandamento. O mandamento do amor. O mandamento que vai além de apenas seguir um preceito, uma lei, naquilo que até os fariseus faziam. E aqui é o verdadeiro motivo pelo qual os fariseus não suportavam ouvir Jesus falar. Porque Jesus tantas e tantas vezes disse e repetiu aos fariseus, vocês são hipócritas. Por que hipócritas? Porque cumpriam toda a lei à risca, mas apenas no falar. No falar. Uma vez Jesus falando dos fariseus, e Deus o livre que Jesus fale isso um dia de nós. Deus o livre que Jesus esteja contemplando a nossa vida e vendo isso na nossa vida prática. Uma vez Jesus falando aos fariseus, Jesus disse assim, falando a respeito dos fariseus, Jesus disse, olha, fazei tudo o que eles vos ensinares, mas não façam o que eles fazem. Então veja, meus irmãos, a que ponto e que nível de hipocrisia chegou os fariseus, a ponto de Jesus dizer, olha, o que ele ensina, vocês podem fazer, mas o que eles fazem, vocês fujam, saiam, não façam, porque manifestava-se nos fariseus a hipocrisia. Então, quando Jesus nos convida aqui a dizer, não resistais ao homem mau, Jesus está dizendo, olha, não precisa você pleitear com ninguém, né? E aqui o Senhor nos ensina a fazer aquilo que foi deixado pelo apóstolo Paulo. Não vencer o mal com o mal. Não combater mal com o mal, mas triunfar sobre o mal com o bem. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Romanos e também fica para nós. Continuando o Evangelho, no versículo 43, Jesus continua dizendo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então veja o que foi dito na lei antiga, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Meus amados irmãos, Jesus nos convida a fazer algo que vai além de tudo isso. Jesus nos convida a fazer algo que podemos dizer assim que revolucionário, né? Não querendo usar essa expressão, mas que é algo novo mediante aquilo que era ensinado. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E veja o que Jesus diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, a santidade ela passa por esse sacrifício. Um sacrifício que nós conhecemos muito bem. Quanto é difícil orar, veja, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele continua dizendo, deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele que faz nascer o sol
o sol igualmente sobre maus e bons, e cair chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Então, meus amados irmãos, aqui está diante de nós algo que realmente é revolucionário, realmente é algo que vem para nos desconstruir, para tirar de nós todo o orgulho, toda a vaidade, todo o desejo de viver uma vida longe daquilo que é propósito de Deus. Então queremos, nesta manhã, nesse domingo, queremos ser santo. Se nós queremos ser santos, é necessário mergulharmos nesse mistério. O mistério do Sermão do Monte, o sermão da felicidade, o sermão do amor, onde Jesus nos convida a trilhar um caminho, a fazer um percurso que foi oferecido aos seus discípulos e eles assim o fizeram, né? Eu me lembro aqui do primeiro mártir, né? Estevão. Estevão, quando estava sendo martirizado e ali foi posto aos pés do Saulo de Tarso, o futuro Paulo de Tarso, o manto, né, das pessoas para que apedrejassem Estevão. E eu me lembro de Estevão cumprindo estas palavras aqui de Jesus: amarás o teu inimigo e orai por aqueles que vos perseguem. E ali, na pessoa do mártir Estevão, essa palavra se cumpria de maneira extraordinária. Quando ele estava para ser apedrejado, a palavra de Deus diz que ele contempla os céus abertos, e contemplando os céus abertos, ele vê o Senhor Jesus de pé, à direita do Pai, e ele ali, para com os seus inimigos, para aqueles que estavam para assassiná-lo, para martirizá-lo, Estevão, olhando para o céu, diz: Pai, né? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Parafraseando aquilo que disse Jesus, aquilo que falou o Mestre, aquilo que o Mestre fez na prática. Jesus ensinou, como está aqui no Sermão do Monte, e lá na cruz, na prática, na vida prática, Jesus realizou quando Jesus olhou para aqueles que o condenavam, para aqueles que o crucificavam, e Jesus viu, né? Jesus contempla o céu e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a igreja, assim que nasce, o primeiro mártir, né? O primeiro mártir, Estevão, repete aquilo que o seu mestre ensinou. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, meus amados irmãos, se nós nos fecharmos no mundinho, no nosso mundinho, se nós nos envolvermos em um casulo ou nos colocarmos debaixo de uma redoma para viver somente em comunidade e viver somente com os irmãos da nossa comunidade, tenha certeza, nós não iremos cumprir jamais aquilo que é a proposta do Evangelho de hoje. Nós não iremos cumprir jamais aquilo que foi posto aos nossos olhos hoje e dito aos nossos ouvidos por nosso Senhor Jesus Cristo, de ser santo. Ser santo onde? Não cumprindo o olho por olho, mas amando o irmão, dando a outra face, ou seja, nos colocando à disposição daqueles que nos feriram, daqueles que nos fizeram mal, para assim poder ensinar para ele que o cristão ama e ama de maneira sincera. Como nós iremos fazer isso? Orando por aqueles que nos perseguem, amando os nossos inimigos. E amar o inimigo, aqui que Jesus nos ensina, não é bajular ninguém. Quando Jesus dizia para os seus inimigos de Jesus, não que Jesus tivesse inimigo, mas aqueles que eram inimigos de Jesus, quando Jesus dizia para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas,
porque vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês cobram o dízimo do cominho, da hortelã, mas vocês não movem um dedo para ajudar os órfãos e as viúvas. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas vocês mesmos não movem um dedo sequer para ajudar a carregar. Todas essas declarações de Jesus para com os fariseus não era porque Jesus os odiava, mas era porque Jesus aí declarava um amor incondicional por eles, dizendo, olha, vocês que deveriam ser a raça eleita, vocês que deveriam ser povo santo, e foi por causa de vocês, judeus, hebreus, que eu vim, porque eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Vocês era para ser povo santo, mas vocês não são, vocês são hipócritas. E por esse motivo, Jesus conclui o evangelho de hoje falando para nós e repetindo aquilo que foi dito no início desse vídeo, por meio de Moisés. O Senhor disse por meio de Moisés, diga ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. E Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo, portanto, deveis ser perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, meus amados irmãos, eu concluo esta reflexão hoje nesse lugar extraordinário, nesse lugar santo, podemos assim dizer, né, que é o mosteiro da reconciliação. Nós fomos trazidos aqui para sermos reconciliados com o Senhor. E eu convido você a essa reconciliação. Eu convido você a se reconciliar com o Senhor e aceitar, deixar cair no teu coração esta proposta, a proposta de ser santo, como o nosso Deus é santo. É difícil? É difícil. Mas concluo aqui com a frase de João Paulo II. São João Paulo II disse que um santo é um pecador que nunca desiste. Deus abençoe você, fica na paz e se prepara para a quaresma que está chegando. Tempo de penitência, tempo de austeridade, tempo de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo, compartilha com teus irmãos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.